Olá, que ótimo estar aqui de volta com o pessoal que acompanha o Júris 360 Lab. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de umas decisões bem importantes do STJ, né? Essenciais para quem trabalha com direito. Exato, vamos focar nos recursos representativos de controvérsia, os RRCs. São, assim, aqueles julgamentos que o STJ faz para uniformizar o entendimento sobre um tema em todo o Brasil, né? Trazem mais segurança jurídica. E para ter uma base bem sólida, a gente selecionou temas que já estão definidos, sabe, com trânsito em julgado até 19 de março de 2025 e a apuração é recente, de junho de 2025. Isso mesmo, garante que estamos falando de entendimentos já consolidados. Perfeito. Então, neste nosso encontro de hoje, a gente vai analisar 5 teses importantes de direito processual civil. São os temas 136, 134, 133, 131 e o 125. Uma seleção bem relevante para a prática. Vamos começar com o 136. Aquela dúvida clássica. Cabe ou não cabe agravo de instrumento contra a decisão de liminar em mandado de segurança, seja concedendo ou negando? Então, essa é uma questão crucial, né? E o STJ afirmou a tese. Sim, cabe agravo de instrumento. Isso é fundamental, porque no mandado de segurança, a liminar tem um peso enorme, um impacto imediato. Com certeza. Uma decisão errada ali pode causar um estrago. Exatamente. Então, ter o agravo como uma via rápida para tentar reverter essa decisão inicial, sem ter que esperar o fim do processo, é uma garantia importante, sabe? Garante o acesso à justiça de forma mais efetiva naquele momento de urgência. Faz todo sentido. Dá uma respirada para a parte, né? Bom, mudando um pouco o foco, vamos para o tema 134. Aqui a discussão foi sobre prescrição, mas olha, especificamente aquela que já aconteceu antes da execução fiscal ser proposta. O juiz pode chegar e dizer, olha, isso aqui prescreveu, mesmo sem ninguém pedir. Pode sim. A tese firmada pelo STJ diz que o juiz pode decretar essa prescrição de ofício. Isso com base, né, no que já vinha do CPC antigo e se manteve, de certa forma, no Código atual. Ah, interessante. E é bom diferenciar, né? Isso não é a prescrição intercorrente, aquela que acontece com o processo já andando. Aqui é a prescrição que já existia antes de tudo. Reconhecer de ofício evita que se gaste tempo e recurso público com uma execução que, na verdade, já nasceu sem chance de sucesso. Entendi. É uma questão de eficiência também, né? Evita mover a máquina à toa. Bom, saindo da prescrição e entrando numa questão mais formal. Tema 133. Lembra daquela regra do CPC de 73, artigo 522, que falava que o advogado tinha que declarar que as cópias do agravo de instrumento eram autênticas? Lembro, sim. Era uma formalidade que gerava muita discussão. Pois é. A dúvida era, se o advogado esquecesse dessa declaração, o recurso já era barrado de cara? Automaticamente. Então o STJ diz que não, não automaticamente. A tese firmada foi no sentido de que essa declaração de autenticidade não era, assim, um requisito inicial absoluto, sabe? A ideia é que os autos principais estão lá, disponíveis para consulta. Uhum. Essa questão da autenticidade só ganharia importância se a outra parte, ao responder o agravo, levantasse uma dúvida específica sobre alguma cópia. É um exemplo bem claro da instrumentalidade das formas, né? O foco é no direito, na finalidade do ato, e não no formalismo excessivo se não há prejuízo real. Menos burocracia, mais justiça. Faz sentido. Agora, uma questão bem prática que acontece muito na execução fiscal. Tema 131. Quando tem penhora de bens para garantir a dívida, quando começa a contar o prazo para o devedor entrar com os embargos? É da data que ele é intimado da penhora ou só quando o mandado volta para o processo e é juntado aos autos? Isso muda tudo na contagem. Muda completamente, e o STJ pacificou essa questão. O prazo começa a contar da data da efetiva intimação da penhora. Ah, da intimação mesmo. Isso. Do momento em que o devedor fica sabendo, de forma inequívoca, que o bem foi penhorado. Não precisa ficar esperando a juntada formal do mandado. O que vale é a ciência. Isso traz muito mais clareza e segurança para a contagem desses prazos, que são sempre um ponto delicado. Clareza é tudo em prazo processual, né? Para fechar esse bloco, o tema 125.
Esse trata daquelas execuções fiscais de valor bem baixinho, sabe? Abaixo de R$ 10.000, conforme um limite que a lei estabeleceu. A discussão era: será que essas ações deveriam ser simplesmente extintas por falta de interesse de agir? Porque o custo do processo, às vezes, é maior que a própria dívida. Pois é, essa era a grande questão. Mas a decisão do STJ foi um pouco diferente. A tese firmada não manda extinguir, mas sim determinar o arquivamento desses processos, sem dar baixa na distribuição. Arquivamento, não extinção. Qual é a lógica por trás disso? A própria Fazenda ficar movimentando um processo por um valor tão pequeno. É a economicidade processual. Entendi. Mas, por outro lado, arquivar sem baixa significa que a Fazenda Pública não está abrindo mão daquele crédito, ele continua existindo. Se a situação mudar, se surgirem outros débitos ou se encontrarem bens, o processo pode ser desarquivado e a cobrança retomada. É uma solução, assim, bem pragmática. Interessante essa saída. Então, recapitulando rapidinho, vimos que cabe agravo em liminar de mandado de segurança, que o juiz pode reconhecer a prescrição pré-execução de ofício, que a falta da declaração de autenticidade no agravo antigo não barrava o recurso automaticamente, que o prazo dos embargos na penhora conta da intimação e que execução fiscal de baixo valor deve ser arquivada e não extinta. Exato. São pontos essenciais que impactam diretamente o dia a dia forense. Acompanhar essas teses de RRC é fundamental, porque elas realmente direcionam a aplicação do direito em milhares de casos por aí. Analisamos hoje, então, 5 importantes teses de direito processual civil. Fica aqui uma reflexão, né? Até que ponto essa busca por eficiência e gestão processual, como a gente viu no caso das execuções de baixo valor, pode esbarrar ou deve ser balanceada com os direitos fundamentais às partes, como o acesso à justiça ou o direito de não ter uma dívida pairando indefinidamente? Algo para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Bem-vindos de volta. Vamos seguir aqui com a nossa análise, né? Entrando agora num bloco focado em direito processual civil, a gente separou 5 teses bem importantes fixadas pelo STJ em repetitivos. Vamos dar uma olhada nelas. Exato. Vamos abordar hoje os temas 120, 117, 115, 113 e 108. São pontos que realmente trouxeram definições cruciais para a prática do dia a dia. Legal, então vamos lá. Começando pelo tema 120. A questão aqui era se a Fazenda Pública pode se recusar a substituir um bem que já está penhorado, né, por um precatório do próprio Estado que está executando. O que ficou decidido? Olha, o STJ firmou a tese, isso já tem um tempo, foi em 2009, de que a Fazenda Pública pode sim recusar essa substituição. A lógica principal é que a nomeação à penhora segue uma ordem ilegal, né? E a Fazenda não é obrigada a aceitar um precatório no lugar de outros bens que já foram penhorados e que talvez tenham mais liquidez. Entendi. Quer dizer, mesmo sendo um crédito contra o próprio Estado, ele pode não ser o mais eficaz para a execução naquele momento. Fazenda ganha uma margem aí. Exatamente. É uma questão de preferência legal e de efetividade da execução. Interessante isso. Agora vamos para o tema 11 e 17. Esse aí trata daquela regra da lei do FGTS, a 8.036, que dispensou honorários advocatícios em ações sobre o FGTS, o famoso artigo 29C. A dúvida era se essa regra pegava as ações mais antigas, né, que já estavam rolando. Isso. A decisão, que é de abril de 2009, foi bem clara nesse ponto. O artigo 29C, que veio com uma medida provisória lá em 2001, ele só se aplica para as ações que foram ajuizadas depois da vigência dessa MP. A vigência começou em 27 de julho de 2001. Então, para as ações anteriores a essa data, continuam valendo as regras gerais do CPC da época, ou seja, os honorários eram devidos sim. Tempus rege tacto. Clássico de direito intertemporal, faz sentido para a segurança jurídica, né? Para quem entrou antes, a regra era outra. Perfeito. Garante a previsibilidade. Ok, próximo tema, o 115. Esse aqui é sobre repetição de indébito, devolução de dinheiro, né, da taxa de iluminação pública. Precisava juntar todos os comprovantes de pagamento logo no comecinho da ação ou não? O STJ, em maio de 2009, ele entendeu que não. Facilitou um pouco a vida do contribuinte. Basta juntar um comprovante para mostrar que, de fato, aquela pessoa pagava a taxa que foi declarada inconstitucional. Isso já é suficiente para entrar com a ação.
para demonstrar o interesse. E a apuração do valor exato. Ah, isso fica para depois, para a fase de liquidação da sentença. Aí sim se detalham todos os valores a serem devolvidos. Bem mais prático, né? Desafoga a petição inicial. Gostei dessa. E o tema 1113, esse tratou do termo inicial dos juros de mora, naquelas ações que pediam juros progressivos sobre saldos do FGTS. Quando é que começam a contar esses juros de mora? Aqui, o julgamento também foi em abril de 2009. O STJ definiu que os juros de mora, que nesses casos são pela taxa Selic, eles incidem a partir da citação. Da citação. É o momento em que o devedor, no caso a Caixa, é formalmente constituído em mora, né? Quando ele toma ciência oficial da dívida que está sendo cobrada judicialmente. Entendi. O marco padrão para a Constituição em mora aplicado aqui também, certo? E para a gente fechar este bloco, o tema 1008. Isso é uma discussão clássica. Exceção de pré-executividade na execução fiscal. A pergunta era, cabe usar essa exceção para dizer que o sócio não é parte legítima para responder pela dívida, mesmo se o nome dele já estiver lá na certidão de dívida ativa, na CDA? Essa é uma briga boa na prática. E o STJ também, em abril de 2009, firmou que, nesse caso específico, não cabe a exceção de pré-executividade. O raciocínio é que, se o nome do sócio já consta na CDA, que tem aquela presunção de certeza e liquidez, discutir se ele ou não responsável geralmente exige produção de prova, sabe? Verificar se houve excesso de poder, infração à lei. E isso não combina com a exceção, que é para matéria que não demanda prova complexa, né? Exatamente. A exceção tem uma via mais estreita, então, se o nome está na CDA, a defesa sobre a ilegitimidade ou a responsabilidade do sócio tem que ser feita por meio de embargos à execução, que permitem essa dilação probatória. Ou seja, a CDA já cria uma barreira inicial ali e o sócio tem que usar a via mais robusta dos embargos para se defender nesse ponto. Fica claro. Isso. Define bem os limites de cada instrumento de defesa. Excelente resumo. Cobrimos aqui 5 pontos bem relevantes, hein? Do processo civil, todos definidos pela STJ. Foi uma análise focada nessas teses, né? Que ajudam a consolidar entendimentos importantes para todo mundo que lida com o processo. Com certeza, cada uma aí com seu impacto direto na prática forense. Interessante pensar como essas decisões buscam equilibrar eficiência e direito de defesa, né? Nem sempre é fácil. E com isso a gente fecha este bloco. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Olá! Vamos lá para mais um bloco, continuando nossa conversa sobre as teses do STJ em processo civil, né? Aquelas de recurso repetitivo. Isso aí. Hoje a gente pega as teses 104, 103, 102, depois 95 e 82. Tem bastante coisa sobre execução fiscal e até um ponto sobre o Plano Collor. Exatamente. São temas, assim, bem importantes para o dia a dia, né? Trazer um pouco mais de clareza para essas situações de cobrança, responsabilidade de sócio. Legal. Vamos começar então pela 104. A questão aqui é sobre o sócio-gerente, que já aparece na certidão de dívida ativa, na CDA. Certo. Nesse caso, dá para usar a exceção de pré-executividade? Aquela defesa mais, digamos, direta? Então, o STJ disse que sim, no tema 104. Isso foi julgado lá em 2009, né? A exceção cabe sim. Ah, que bom. Mas, assim, tem um limite claro. Só pode ser usada para discutir matéria que o juiz pode ver de ofício, tipo, na hora. Uhum. E que não precise de mais provas, sabe? Aquilo que a gente chama de dilação probatória. Ah, entendi. Então, se precisar ouvir testemunha, fazer perícia, aí já não dá por essa via. Exato. Aí não cabe. Teria que ser por outra defesa, tipo embargos. É uma ferramenta útil, mas para coisas mais evidentes no processo. Certo. E isso já puxa o tema 103, que foi julgado junto, né? Também fala do sócio na CDA. Isso mesmo. Se a execução começou só contra a empresa, mas o nome do sócio está lá na certidão, de quem é a responsabilidade de provar se ele agiu errado ou não? Olha, aqui o STJ definiu uma coisa bem importante sobre o ônus da prova. A tese 103 diz que, se o nome do sócio-gerente está na CDA, Sim. cabe a ele, ao sócio, provar que não agiu com excesso de poder, ou contra a lei, ou contra o contrato social, enfim, aquelas hipóteses do artigo 135 do CTN. Nossa. Então a presença na CDA
Já cria uma presunção contra ele? Exatamente. Meio que inverte o jogo. Ele já entra tendo que se justificar, provar que não se enquadra nas situações que geram a responsabilidade pessoal. Que pressão, hein? Muda bastante a estratégia de defesa do sócio. Com certeza. Falando em estratégia e processo, citação. Tema 102, também de março de 2009. Citação por edital na execução fiscal. Quando que ela vale? Esse é um ponto crucial. O STJ foi bem claro no tema 102. A citação por edital, aquela publicação oficial, só é válida depois que as outras formas de citação falharam. Ah, então não é a primeira escolha. De jeito nenhum. Tem que tentar a citação pessoal, pelo oficial de justiça ou por correio. Tem que mostrar que tentou localizar o devedor de outras formas e não conseguiu. Aí sim, esgotadas essas tentativas, pode partir por edital. Entendi. É uma garantia, né? Para não sair publicando edital sem tentar achar a pessoa antes. Exato. Preserva o direito de defesa. E fechando esse ciclo de citação e execução, tem o tema 82, de maio de 2009. Ele volta para o edital, mas olhando para a prescrição. Sim. A citação feita por edital, mesmo sendo essa forma mais indireta, ela interrompe o prazo de prescrição para cobrar a dívida. Interrompe, sim. O tema 82 confirmou isso. Se a citação por edital foi feita de forma válida, ou seja, cumprindo os requisitos, como ter tentado as outras formas antes, Certo? ela tem o mesmo efeito de interromper a prescrição que uma citação pessoal teria. O que importa é o ato de chamar o devedor ao processo ser válido. Não importa a forma exata como aconteceu. Perfeito. Deixa as regras bem claras sobre o início e a continuidade da cobrança fiscal. Isso. Agora, mudando um pouco o foco. Tema 95, julgado também em maio de 2009. Esse vai lá para o Plano Collor, para os cruzados novos que ficaram retidos. Ah, sim. Lembro bem dessa discussão. Muita gente foi afetada. Exato. A dúvida era quem tinha que pagar a correção monetária desse dinheiro bloqueado. Era o banco onde o dinheiro estava depositado ou era o Banco Central, o Bacen? Pois é, a briga era grande. O STJ, no tema 95, acabou dividindo essa responsabilidade, sabe? Como assim? Ele disse o seguinte: os bancos depositários, onde o dinheiro estava originalmente, Sim. eles são responsáveis pela correção monetária até o momento em que efetivamente transferiram esses valores para o Banco Central. Ah, então tem um marco temporal. Exato. Então, para o saldo de março de 1990, a correção é conta do banco. Para abril de 1990, também é do banco, mas só para as poupanças que tinham aniversário antes da data da transferência para o Bacen. Entendi. E depois da transferência? Aí. Bom, a tese focou na responsabilidade dos bancos até a transferência. A responsabilidade posterior do Bacen seria outra história, mas ficou definido que os bancos respondem por esse período inicial. Interessante essa divisão. Deve ter resolvido muitas ações na época, né? Definindo quem processar. Sem dúvida. Deu um norte importantíssimo para definir a legitimidade passiva. Quem tinha que estar ali respondendo pelo pagamento da correção em cada fase do bloqueio. Muito bom. Esclarece bastante. Sim, são teses que, apesar de já terem um tempo, continuam sendo muito relevantes. Com certeza. E com isso a gente fecha mais este bloco de análise. Nos vemos no próximo bloco. Até lá. Curtiu? Deixa o like e se inscreva. Olá, dando continuidade à nossa conversa, né? Vamos seguir aqui com mais 5 teses importantes do STJ em Direito Processual Civil. Isso, vamos lá. Selecionamos as teses 76, 60, 55, 47 e a 43. Temas bem práticos, né? Bastante. Começando então pela 76. O tema é a participação da Anatel, a agência, em ações sobre tarifas de telefonia. Exato. A discussão era se, quando um usuário processa a operadora por causa de uma tarifa, se a Anatel tinha que obrigatoriamente entrar no processo também. Aquele litisconsórcio passivo necessário, né? Isso, exatamente. Porque, bom, a Anatel regula as tarifas, então surgiu essa dúvida. E aí, o que o STJ decidiu? Precisa chamar a agência ou não? Não precisa. A tese firmada diz que não. O usuário pode ir direto na concessionária. Fica mais simples para o consumidor, né? Evita aquela discussão toda de competência, se vai para a Justiça Federal. E vendi. Simplifica. Bom, falando em fluxo de processos, vamos para a tese 60.
Essa é sobre suspender ações individuais por causa de uma ação coletiva maior. Ah, essa é bem relevante hoje em dia. Pensa naquelas macrolides, né? Um problema que gera, assim, milhares de processos iguaizinhos. Sim, tipo questões bancárias, de consumidor. Exato. A questão era, o juiz pode, por conta própria, mandar parar todas essas ações individuais que tratam do mesmo assunto enquanto espera a decisão da ação coletiva? Parece fazer sentido para organizar a coisa toda, né? Evitar decisões diferentes para o mesmo problema. Pois é. E o STJ concordou. A tese firmada foi que sim, se tem ação coletiva sobre a macrolide, as ações individuais sobre o mesmo tema devem ser suspensas. Mesmo que a pessoa já tenha entrado com a ação dela individualmente. Sim, suspende apenas o julgamento da coletiva. A ideia é buscar uma solução única, mais racional para o sistema como um todo. Interessante. Mudar a estratégia, né? Agora, tese 5.5. Saindo do coletivo e voltando para algo bem específico. Suspensão de execução extrajudicial. Aquela do SFH, do Decreto-Lei 766. Isso, a execução que o banco faz fora da justiça, né, no cartório. A dúvida era, dá para pedir na justiça para parar essa execução? E, principalmente, precisa depositar alguma coisa, o valor que a pessoa acha que deve para conseguir isso? O depósito sempre pega. Então, o SPJ diz que dá para suspender sim por medida cautelar e olha só, mesmo sem depositar o valor em controverso. Ah, bom. Mas tem algum porém, imagino. Tem 2 requisitos e tem que ser os 2 juntos, tá? Primeiro, já tem que ter uma ação na justiça discutindo a dívida, total ou parcialmente. Ok. E segundo, que é o ponto-chave, essa discussão tem que ter base forte, tem que ser fundamentada em jurisprudência já consolidada do STF ou do próprio STJ. Ah, o famoso fumus boni iuris qualificado. Não é qualquer argumento. Exatamente. Tem que mostrar que a tese do devedor tem chance real de vingar, não é só para ganhar tempo. Entendido. Vamos para a tese 47. Essa é sobre exibição de documentos. O que acontece se a parte é intimada para mostrar um documento numa ação cautelar e não mostra? Pois é. O Código Antigo de 73 tinha o artigo 359. Ele dizia que se a parte não exibisse o documento, o juiz podia considerar como verdadeiros os fatos que a outra parte queria provar com aquele documento. Nossa, bem pesado isso. Muito. E a pergunta era, essa regra vale para a ação cautelar que serve só para pedir a exibição do documento? E aí, vale ou não vale? O STJ disse que não. A tese 47 firmou que essa presunção de veracidade do antigo 359 não se aplica nessas cautelares de exibição. Ufa! A recusa em exibir pode ter outras consequências, né? O juiz pode determinar busca e apreensão, pode interpretar isso contra a parte lá no processo principal, mas não gera essa confissão automaticamente na própria cautelar. São coisas diferentes. Faz sentido. Para a gente terminar este bloco, a tese 43, também sobre exibição de documentos, mas agora em caso de sociedade anônima, SA. E tem um detalhe de custo do serviço. Isso. A lei das SA diz que o acionista pode pedir cópia, certidões dos livros da empresa, mas tem que pagar o custo desse serviço. A questão que chegou no STJ foi: comprovar que pagou ou que ofereceu pagar essa taxa é obrigatório para poder entrar com ação na justiça pedindo os documentos. Quer dizer, tem que pagar primeiro para depois poder processar se a empresa negar. Basicamente é isso. E o STJ disse que sim. A tese 43 definiu que comprovar o pagamento desse custo é um requisito de procedibilidade. Ou seja, sem essa comprovação, a ação nem anda. Exato. O processo pode ser extinto logo de cara. É um filtro para poder acessar a justiça nesse caso específico de exibição contra a CA. Caramba, passamos por temas bem diversos, hein? Anatel, ações coletivas, execução de imóvel, prova documental, direito societário. Sim, bastante coisa. E decisões que mexem muito com o dia a dia da advocacia, né? Mostram como o STJ interpreta requisitos, busca eficiência, mas também impõe ônus para as partes. Fica claro que entender essas teses é fundamental para a estratégia processual.
Mostra esse equilíbrio delicado que o tribunal tenta fazer. Exatamente. Uma calibragem constante das regras do jogo processual. Bom, ficamos por aqui neste bloco. A gente se vê no próximo para continuar essa análise. Curtiu a conversa? Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos. Até lá. Olá! Seguimos aqui com a nossa análise de direito processual civil. É bastante coisa, né? Por isso estamos dividindo em blocos. Exato. É um material denso mesmo. E neste bloco a gente continua mergulhando nos recursos repetitivos do STJ. Vamos pegar 5 teses aqui. Isso aí. Vamos focar nos temas 42, 39 e depois um trio, que achei curioso eles terem a mesma tese, né? Os temas 34, 33 e 32. Tratando da mesma questão de fundo, basicamente. A ideia é destrinchar o que o STJ definiu sobre, bom, acesso a informações de empresas, disputas de imóveis, dívidas bancárias, coisas bem do dia a dia forense, né? Ver o essencial mesmo. Perfeito. Começando então pelo tema 42. A questão aqui é: para pedir na justiça documentos de uma sociedade, por exemplo, extratos de ações, essas coisas, precisa primeiro fazer um pedido formal para a empresa? Ir lá na via administrativa antes? Exatamente essa a pergunta. E o STJ, olha, isso já tem um tempo, foi em 2008, disse que sim, precisa, Ah, então tem que ter o pedido administrativo. tem que ter. Se o autor não comprovar que fez esse requerimento formal antes e que a empresa não atendeu, né? Aí falta o chamado interesse de agir. Entendi. Mas veja bem, não é só uma formalidade, né? A ideia por trás é tentar resolver direto com a empresa, evitar levar tudo para o judiciário sem necessidade. Faz sentido, uma espécie de filtro. Isso, um filtro. É uma questão de economia processual mesmo. Tentar o caminho mais simples primeiro, se a empresa recusar ou não responder, aí sim o judiciário está aberto. Legal. Ou seja, o interesse de agir só nasce depois da recusa ou da omissão administrativa. Claro. Bom, e aí a gente vai para outra questão que envolve as condições para entrar com a ação, mas agora em imóveis. Tema 39. Isso, direitos reais. Imagina assim, já existe uma ação rolando, discutindo se o registro daquele imóvel é válido ou não. A pessoa que está lá no registro como dona, ela pode entrar com a ação para pegar a posse de volta, a ação reivindicatória, ou essa primeira ação impede a segunda? Ótima pergunta. E o STJ, em 2010, firmou o entendimento que não impede. Uma ação não paralisa a outra nesse caso. Mesmo com a validade do registro em dúvida? Mesmo assim, a simples existência de uma ação buscando anular o registro, tá, não tira a legitimidade de quem está lá no papel como proprietário para defender a posse através da reivindicatória. O ponto central aqui é a autonomia das ações e a força que o registro imobiliário tem. Enquanto não tiver uma decisão final transitada em julgado anulando aquele registro, ele tem uma presunção de veracidade, de legitimidade. Uma presunção relativa, imagino. Exato. Relativa, claro. Mas ela existe e permite que o titular registrado haja com base nela. Mas isso não cria uma instabilidade? Alguém tentando reaver a posse com base num registro que está sub júdice, né? É um ponto válido, sim. Existe uma tensão aí, não dá para negar. Só que a decisão do STJ, me parece, prioriza a segurança que o registro confere no sistema. Até que se prove o contrário, de forma definitiva, é o registro que vale para dar legitimidade ativa na reivindicatória. Entendi. É um equilíbrio delicado mesmo. Com certeza. Ok. Saindo dos imóveis, vamos para uma área campeã de litígios, né? Contratos bancários. E aí vem aquele trio. Temas 34, 33 e 32, julgados juntos lá em 2008, mesma tese. Isso, mesmíssima tese. A pergunta é: quando é que dá para impedir ou mandar tirar o nome de alguém dos cadastros de proteção ao crédito, tipo SPC, Serasa, enquanto a pessoa está discutindo uma dívida de banco na justiça? O STJ colocou regras bem claras e, importante, cumulativas. Exatamente, essa palavra é chave. Cumulativas. Não basta um ou outro. Tem que ter todos os requisitos juntos para o juiz dar uma liminar, uma tutela antecipada, uma cautelar, para impedir ou tirar a negativação. E quais são esses requisitos? São 3 pilares, vamos dizer assim. Primeiro, a ação judicial tem que, de fato, questionar a existência do débito todo ou pelo menos de uma parte dele. Não adianta ser uma discussão genérica sobre o contrato.
tem que apontar o que está errado na cobrança. Certo. Impugnação específica do débito. Isso. Segundo requisito, e esse aqui é bem importante, tem que demonstrar que essa cobrança que se diz indevida, ela tem base no que a gente chama de aparência do bom direito, a verossimilhança da alegação. Ou seja, o argumento do devedor tem que fazer sentido, parecer plausível à primeira vista. Ok, plausibilidade. Mas não só isso. Atenção aqui. Essa alegação plausível precisa estar amparada por jurisprudência consolidada do STF ou do próprio STJ. Os dois juntos nesse segundo requisito. Argumento que parece correto e que já tem respaldo em decisões superiores. Ah, então não basta achar que tem razão. Tem que mostrar que os tribunais superiores já concordaram com teses parecidas. Exatamente. Isso evita que qualquer argumento novo ou, digamos, aventureiro, sirva para impedir a negativação. Tem que ter um fundamento mais sólido, já reconhecido. Entendi. E o terceiro? O terceiro requisito é mais financeiro, digamos. O devedor tem que depositar em juízo o valor que ele mesmo reconhece como devido, a chamada parcela incontroversa, ou, como alternativa, prestar uma garantia considerada adequada pelo juiz, uma caução idônea. Depositar o que não está discutindo ou dar uma garantia? E isso, para quê? Para resguardar o credor em relação àquela parte da dívida que, em princípio, não está em disputa real. Nossa, realmente parece um filtro bem apertado. Tem que questionar a dívida, parecer ter razão com base em decisões anteriores e ainda garantir a parte não discutida é bastante exigência, né? É sim. Acredito que o STJ buscou aí um ponto de equilíbrio delicado. De um lado, proteger o consumidor, né? Evitar que ele fique com o nome sujo enquanto discute algo que pode ser realmente indevido. Sim. Mas, por outro lado, proteger também o mercado de crédito, o direito do credor. Evitar que o simples fato de entrar com uma ação vire um escudo automático contra a negativação, o que poderia bagunçar o sistema de crédito. Faz sentido essa busca pelo equilíbrio. E tem mais um ponto importante na tese. A decisão final sobre a inscrição, lá na sentença ou no acórdão, vai depender do mérito. Se no fim do processo ficar comprovado que o devedor estava sim em mora, a inscrição lá atrás vai ser considerada legítima. Entendi. A liminar é provisória, o mérito é que define a legitimidade da negativação no fim das contas. Exatamente. Perfeito. Bom, então, para resumir rapidinho o que a gente viu neste bloco. Tema 42, a necessidade do pedido administrativo antes de pedir documento societário na Justiça. É um filtro processual. Isso. Tema 39, a ação reivindicatória pode seguir mesmo que o registro do imóvel esteja sendo discutido em outra ação. Reforça a força do registro, pelo menos até a decisão final. Presunção de legitimidade do registro, né? Exato. E aí o trio, temas 34, 33 e 32. Os três requisitos cumulativos e bem rigorosos para impedir a negativação enquanto se discute contrato bancário. Tentativa de equilibrar consumidor e credor. Perfeita síntese. Ótimo. Nossa análise das teses do STJ em processo civil continua. A gente se vê no próximo bloco. Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa sobre direito processual civil. Hoje, a gente vai fechar a análise daquele bloco de teses de recursos repetitivos do STJ. Exato. Vamos pegar os temas finais daquela compilação ótima feita pelo Dr. Paulo Luiz. Isso. A ideia é destrinchar rapidinho os pontos-chave de 6 temas. O 31, 19, 17, 16 e aí o 2 e o 1. Para ficar bem claro, né? Perfeito. Vamos lá. Então, começando pelo tema 31. Ele já é um pouco mais antigo, né? Julgado lá em 2008. Trata daquela situação bem comum, impedir a inscrição em cadastro de inadimplente quando se discute contrato bancário. Como ficou isso? Olha, essa é uma questão que sempre gera dúvida. O STJ definiu, assim, critérios bem específicos e cumulativos, tá? Para conseguir essa liminar, essa abstenção da inscrição. Não basta só entrar com a ação, imagino. De jeito nenhum. Precisa. Primeiro, questionar o débito na ação, claro, total ou parcialmente. Segundo, e aqui é um ponto crucial, essa discussão tem que se basear em jurisprudência consolidada. Sabe, do STF ou do próprio STJ. Não adianta tese muito nova. Ah, entendi.
tem que ter um respaldo já firme nos tribunais superiores. Exatamente. E terceiro, ou depositar a parte que você admite dever, a parte incontroversa, ou então dar uma caução idônea. Tem que garantir o juízo de alguma forma. Certo. Os três juntos, senão não funciona. Isso. Sem os três a inscrição pode sim ser feita ou mantida. A decisão final sobre a inscrição mesmo só com o mérito da causa. Na prática, isso dificulta um pouco para quem está devendo conseguir essa proteção logo de cara. Entendi. Bem mais exigente do que parece à primeira vista. Bom, avancando então. Tema 19 de 2009. Muda o foco, vai para precatório previdenciário. Correção monetária. Como que atualiza? Aqui a definição foi bem técnica para a época. A tese disse que esses débitos previdenciários pagos por precatório tinham que ser convertidos para UFIR. Lembra da UFIR? Lembro, aquela unidade fiscal. Essa mesma. Tinha que converter na data do cálculo, ou, claro, para a unidade que viesse a substituir a UFIR oficialmente. Era para padronizar a atualização desses valores específicos. Ok, um parâmetro definido para fazer a conta certinha. E ainda nessa linha de regras para a administração pública, o tema 107, também de 2009. Reexame necessário. A dúvida era sobre sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. Isso, aquela que não tem valor definido ainda. Exato. Mesmo se o valor estimado fosse baixo, tipo menos de 60 salários mínimos, precisava do reexame obrigatório do tribunal, como era no CPC de 73, artigo 475. O STJ foi direto ao ponto. Sim, precisa. A dispensa do reexame, aquela do parágrafo 2º do 475, não valia para sentença ilíquida. Não importa o valor estimado. Ah, então se não tem valor líquido definido, tem que subir para o tribunal de qualquer jeito. Exatamente. A ideia é proteger o dinheiro público, né? Garantir essa revisão mesmo que, a causa pareça pequena no começo, mas o valor final ainda é incerto. Faz sentido para proteger o erário, mas talvez atrase um pouco para o credor receber, né? Pode acontecer, é um equilíbrio delicado. E seguindo com prerrogativas públicas, o tema 106 de 2010 prepara o recursal do INSS na Justiça Estadual. O INSS tinha que pagar custas adiantado para recorrer? Não. A tese confirmou que o INSS tem as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, ou seja, ele está dispensado de fazer o depósito prévio do preparo. Isento. Certo. Paga só no final, se perder? Isso, se for o caso. Agiliza bastante para eles recorrerem. Ok. Alinhou o tratamento. Agora mudando um pouco o foco, mas ainda em execução. Cessão de crédito. Tema 2 de 2012. É sobre honorários advocatícios em precatório. Quem compra esse crédito de honorários pode se habilitar no precatório. Pode sim. O STJ disse que o cessionário, quem comprou o crédito, tem legitimidade para pedir habilitação direto lá no precatório. E o que precisa para isso? Basicamente, comprovar que a cessão foi válida, normalmente com escritura pública, e é muito importante que o valor dos honorários esteja separado, discriminado lá no precatório. Entendi. Tem que estar claro qual parte é honorário. Isso. Se tiver tudo certo, o cessionário entra no lugar do advogado naquela parte do crédito. Isso ajuda muito a dar liquidez para esses créditos de honorários. Legal. Facilita a vida do advogado que quer antecipar. E para fechar, o tema 1000 também de 2012. Complementa isso, né? A troca do credor original pelo cessionário na execução. Precisa que o devedor concorde com essa troca? Não precisa. O STJ definiu que a substituição do exequente, do credor original, pelo cessionário no polo ativo da execução não depende do consentimento do devedor. Ah, bom saber. O processo só segue com o novo credor. Exatamente. A execução continua, só muda quem está cobrando. Isso deixa a cessão de crédito em processo judicial bem mais prática e efetiva. Ótimo! Então demos uma passada geral, desde negativação, correção de precatório, reexame necessário, prerrogativas do INSS, até essa parte de cessão de crédito na execução e em precatórios. É bastante coisa importante, né? Sem dúvida, são entendimentos que impactam diretamente o dia a dia. Desde a pessoa que está discutindo uma dívida bancária, passando pela execução contra a Fazenda Pública, até o advogado que cede a seus honorários. Ficar ligado nessas teses é fundamental.
Com certeza. E olha, fica aqui de novo o nosso agradecimento ao Dr. Paulo Luiz. Essa organização das teses por disciplina que ele fez ajudou demais a gente a entender e discutir esses pontos. Verdade. Um trabalho excelente. E para quem acompanhou a gente até aqui, se essa conversa ajudou a clarear as ideias sobre sistemas de processo civil, fica o convite. Se inscrevam e curtam o canal Juris 360 Lab. Tem sempre mais análise vindo por aí. Obrigada pela companhia. E só para a gente pensar um pouco, como que essa análise de temas, alguns até já com mais de 10 anos, mostra que a jurisprudência, mesmo em regras que parecem estáveis, está sempre se ajustando, né? Exige da gente, profissional do direito, uma autorização que não para nunca para conseguir navegar bem nisso tudo. Fica aí a reflexão.